Entre essas colocações, entre coordenação, como eu falei, na Universidade de Rio Branco, Universidade de Castelo Branco, também lembrei agora, Universidade de Rio Grande do Sul, nos coloca fatores que venham relacionar o quê? A atividade diretiva e não diretiva não deixa de ter professor. Alguns perguntam sobre aquela abordagem libertatória. Então, querendo ou não, sendo você recreador, nessa recreação que o próprio aluno vai recriando, com atividades que você vai colocando brinquedos, objetos, um circuito, ali relaciona vários tipos de abordagens que venham a ser intensas diante da situação que ocorre, precisa, relacionando tem a propósito. Então, quando falamos sobre a avaliação indiretiva, que é o próprio aluno que faz, querendo ou não, houve um processo diretivo. Ou seja, o professor é um pouco demente, que quer colocar as minhas notas que eu quero, qual o valor que eu mereço. Doido, muito doido, louco mais. Então, são fatores que vêm se vinculados, ok? Então, quando o caminho entre essas atividades, é lógico que já cheguei a fazer essa aula aí uma vez, o professor, é lógico que ele, com todo respeito a ele, situações que eu já falei também, vai ser coisa de vagabundo falando comigo. Safado, isso aí, calma, professor. Você dá um doutorado. Vai rolar a bola, rola a bola lá e dormir. Estou querendo criticar. Tem que fazer isso mesmo. Vai ver que não. Aí vai reclamar, o cara vai falar lá, uma só contra-cheque. Não tem professor, aí o cara vai desde o primeiro período de aula. Embora aí já vagabundo, já vadio. Ou seja, também outros pareceres. Já vai para outro tema. E aí, se você vai para outro tema discutir com ele, você tem que centralizar na aula dele. Vai para outro tema, ligado ao ócio. Vai para outro tema ligado ao lazer, desenvolvimento pessoal. Aí vem aquelas colisões de brigas. Há uma hierarquia muito grande sobre cultura popular, sobre desenvolvimento motor. Tem que haver um campo que venha a ter mediações. Então, quero dizer o quê? Que, querendo ou não, o ser humano, acho que é Jerome Brunner, ao meu ver, Jerome Brunner, a interatividade, ela é iminente ao ser humano. Walter Garcia também, outros autores. Então, educador nos relaciona a fatores bem importantes entre essa não diretividade. Eu tentei ser não diretivo, mas mesmo assim houve um acesso ligado ao movimento, que houve a minha representatividade ligado ali, uma apresentação, pediram para eu ir lá, me apresentar nessas maneiras de algumas atividades ligadas à resistência, salto na sala de aula, algumas dinâmicas. Coloca fatores importantes e equívocos ligados ao deslocamento e o corpo. Ok? Então, são fatores que nos coloca a escola entre essas Globo Ciências. Globo Ciências. Tem aqui, ó, aquele programa Globo Ciências. Educação física, não tem como não entender Globo Ciências. Globo Rural. A palavra rural é o princípio orgânico do homem com a mulher. Rural. Aí, se eu falar rural para uma pessoa, falou que eu estava falando de boi, não de vaca, não. A palavra rural vem de rua, rualização, agricultura, agropecuária. Então, depois, é lógico, vem esses fatores ligados à psicomotricidade. Depois surgiu a psicomotricidade. A psicomotricidade surgiu depois que criou o movimento. É lógico que a psicomotricidade, ela não tinha nome, ela era anonimata. Ela já era uma psicomotricidade. É lógico que o homem criou no seu cérebro uma maneira de falar cientificamente o que é
uma outra cidade com outra cidade. Porque o movimento aí, ó. É predadores, o homem, essas questões, várias teorias inacabadas. Não vou respeitando algumas religiões, vou entrar e não vou acompanhar nessas questões de debates humanísticos, mas nos coloca fatores relacionados importantes, que venha colocar como autores que eu coloquei em uns artigos em anexos que eu coloquei, tem slogan, e também cheguei a apresentar uma especialização, nem que seja 1 ano, 6 meses, mas valeu a pena porque eu coloquei alguns autores que eu tive a liberdade de colocar como referência e conversando com alguns doutores e mestres. O Lapierre, Auguste Rie, né, que liga Lacan, outros autores, o Arnaldo Jason, já falei sobre também o outro autor aqui, ó, importante, outro autor aqui que é o Constance Camille, que ele fala sobre o quê? Se eu falei Jason aqui, vamos lembrar que aqui o conhecimento físico na educação pré-escolar, ele coloca vários campos ilustrativos que pessoas fazem isso na academia, como terapia. Eu estou aqui, ó. Eu lembro aquela Jimenez, essa Luciana Jimenez, e eu estava vendo uma revista 2019, a revista Veja, e ela ali comenta, fala que o filho dela, ela gostou do filho dela, que ele teve iniciativa de abrir um canal no YouTube, ter um bate-papo sobre assuntos que muitas vezes que vai haver um campo intranetivo, né? Essa intranet, interativo, indiretivo, diretivo. Então são implicações ligadas à teoria piagentina, né? Que liga a motricidade humana, que o livro, ok? É o Constance, não é o Constantino, porque o Constantino o único que não estudou Constantino foi o esqueci o nome daquele presidente, Enéas. Ele falou que ele perdeu o casamento por causa que ele foi partido. O Constantino fala que você tem que casar 2 vezes. Pode casar 2 vezes. Ele não casou só uma vez. Porque casou uma vez, pagou o preço, perdeu o casamento, casou, divorciou. Por respeito à religião aqui. Aqui tem a Rita Defnes, o conhecimento físico, educação pré-escolar. Então, o Constance fala sobre muito aspecto grupal, cooperação, jogos cooperativos. Então, são fatores e regimes democráticos. A criatividade, os hemisférios que eu falei sobre campos que vêm ser o aspecto intelectual, criativo, entre essa teoria, entre os campos compatíveis, a visão gráfica, impressa, os anexos que foram colocados, é lógico, e não houve, chegava em alguns lugares, alguns setores que eu coloquei no papel, não sabia, não entendia a letra que estava falando, é lógico que houve a maturidade de entender esses campos óperos, ou essa maneira ópera de news, de dizer, estou gostando, tem algumas agora questões também nos campos digitais, falando uma concepção ópera. A palavra ópera relaciona uma harmonia que relaciona o que? A palavra atro. E a palavra atro, qualquer tipo ecológico, todo respeito a qualquer doutor, mestre, como o Alvarenga aí, ou seja, o campo ecológico, que a gente tem que respeitar o campo ecológico dele, da sua etimologia. A palavra ecologia é a casa, a concepção de mundo dele. Ele sabe que nós temos que ter essas questões de desenvolver, essas ligadas às alternativas, rejeições simbolicamente, aceitações ligadas ao tempo e latência. A Gautier e Lapierre aqui não coloca uma data, mas é 1988. O livro é muito bom, tem até a cor bem parecida com esse aqui, ó, muito bom, já mostrei os senhores e senhoras. É um livro da editora Artes Médicas, que relaciona alternativas ligadas à criança e o objeto, né?